Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. E nesse vídeo eu vou dar continuidade àquele projeto que eu iniciei lá no finalzinho de janeiro, que é fazer uma homenagem à escritora Clarice Lispector. Se Clarice estivesse viva, esse ano de 2020, em dezembro, ela completaria 100 anos. A Clarice, que veio da Ucrânia, mas chegou aqui com 2 anos e é uma escritora considerada e é realmente uma escritora brasileira, pois sempre escreveu em português e vivenciou a nossa cultura e a nossa sociedade, é uma das escritoras mais completas, na minha opinião, que o nosso país tem. Da vez passada, eu fiz a resenha de um conto, A Repartição dos Pães, e nessa eu vou falar também de um conto. Isso não exclui que eu, mais para frente, fale também de um dos romances que ela escreveu, como Lustre. Mas, assim, eu pretendo falar todos os meses, sem um cronograma. Eu posso falar toda semana de um conto, ou conversar com vocês sobre um romance, ou fazer somente uma vez por mês. Mas durante todo esse ano, até dezembro, eu vou ter esse compromisso. E dessa vez eu escolhi o conto A Menor Mulher do Mundo. A primeira vez que eu li esse conto, já tem bastante tempo, uns 20 anos, ou um pouco mais, eu fiquei impressionadíssimo. Mas como tudo que a Clarice escreve, a gente não pode ler somente uma vez. A gente tem que reler para conseguir entender. Ela é uma escritora realmente poética e hermética, mas não é um hermetismo que te deixa sem entender. É um hermetismo que eu costumo dizer que é em camadas, como se fosse aquele autor Cebola, que você leu uma camada, a primeira vez entende uma camada, a segunda você vai entender outra camada e mais outra, e cada vez que você for relendo você vai ter uma visão, é como se fosse um prisma, né? Ele é cheio de nuances. Prestem atenção na estrutura narrativa desse conto, como ela começa, a forma que ela escreve. A menor mulher do mundo. Nas profundezas da África Equatorial, o explorador francês Marcel Prétre, caçador e homem do mundo, topou com uma tribo de pigmeus de piquenês surpreendente. Mais surpreso, pois, ficou ao ser informado de que menor povo ainda existia além de florestas e distâncias. Então, mais fundo ele foi. No Congo Central descobriu realmente os menores pigmeus do mundo. E, como uma caixa dentro de uma caixa dentro de uma caixa, como aquelas bonecas russas, as marioscas, né? Que é uma boneca dentro de outra boneca, dentro de outra boneca. Entre os menores pigmeus do mundo estava o menor dos menores pigmeus do mundo, obedecendo talvez à necessidade que às vezes a natureza tem de exceder a si própria. Então, olha como ela já fez uma reflexão já nesse segundo parágrafo. A necessidade que a natureza tem de se exceder a si própria. Ou seja, nós temos o hábito de colocar a natureza acima de tudo, como se ela fosse perfeita. Mas, segundo Clarice aqui nesse conto, também ela se excede. Faz pessoas, seres humanos muito pequenos, como faz coisas muito grandes, inacessíveis. Então também ela tem ela empresta aqui, né, a Clarice empresta à natureza uma característica humana, a de se exceder. Então, olha, essa é a construção. E ao escrever, ela diz que ele é um pesquisador, o Marcel Prétre, que está nas profundezas da África Equatorial e que sabe que um outro povo está também menor do que o que ele encontrou na África Equatorial. Então ele vai mais fundo. Olha só a necessidade de cavar, de ir lá no fundo, no âmago, para você descobrir as coisas. Como o ser humano também faz quando ele quer se descobrir. Ele vai ao âmago de tudo para conseguir descobrir quem realmente ele é. E foi isso que o pesquisador fez ao ir cada vez mais profundo dentro da floresta, encontrar a tribo menor, a menor tribo do mundo, os menores seres humanos do mundo, até que encontrou uma mulher que ele botou o nome de Pequena Flor. Esta é a menor mulher que ele tinha encontrado, com apenas 55 centímetros de altura, e que estava grávida, ou seja, dentro dela existe ainda um ser humano menor,
do que qualquer outro ser humano já existiu. E a partir daí, a Clarice vai começar a falar das diferenças, porque ela não vai centrar somente no pesquisador e na pessoa que ele encontrou, na menor mulher do mundo. Ela vai falar também das reações, porque são tiradas fotos, a mídia vai entrar em ação aí no conto, vai surgir nos jornais e as pessoas têm as mais diversas reações. Clarice mostra pra gente como a diferença incomoda. Porque tem pessoas que não quer nem ver a foto porque tem agonia de ver uma pessoa tão pequena. Outras agem como se fosse um cachorrinho, já querem tutelá-lo, como se ele não tivesse vontade própria, como se fosse realmente um animalzinho de pelúcia. Outros têm um profundo preconceito, acham que ela deveria ficar, essa menor pigmeu do mundo, esse menor ser humano do mundo, deve ficar ali na África, de lá, não sair, para não incomodar e não chamar tanta atenção. E aí outras pessoas vão colocando outro ponto de vista, porque a diferença suscita isso mesmo, suscita o estranhamento. E é isso que ela coloca para nós. Mas nós temos que observar que a Clarice escreveu esse conto no século passado, no século XX, na metade do século XX. Hoje, muitos autores fazem isso, mas ela descobriu essa necessidade quando ninguém, ou quase ninguém, falava disso. Então, é algo bastante original para a gente perceber também. E no desenrolar do conto, a gente vai percebendo a surpresa do pesquisador ao ver que a pequena flor sorri. E por que ela tem essa alegria? Porque ela está viva. Então, ela não tem nenhum bem material, ela mora com a sua tribo em cima da árvore. Por quê? Porque se eles descerem por serem tão pequenos, eles não conseguem enfrentar os outros animais e acabam sendo devorados. Então, para eles, a alegria é simplesmente viver e poder descer da árvore e pisar em terra firme por poucos minutos ou horas que sejam, porque eles sabem que ficarem ali, eles vão acabar morrendo. E por que eles estão ali? Porque justamente eles foram dizimados, não por outros seres humanos que sequer tinham contato com eles, mas por outros animais. Eles fazem parte da cadeia alimentar de outros animais. Então, se eles, por serem muito pequenos e não saberem, não terem força para se defender, a fuga e morar em cima da árvore é uma das suas alternativas para continuar vivo. E é justamente essa alegria de viver que a Clarice vai mostrar aqui para gente. Então, ela estava rindo, ela, a pequena flor, a menor mulher do mundo. Era um riso como somente quem não fala ri. Esse riso, o explorador constrangido não conseguiu classificar. E ela continuou fruindo o próprio riso macio, ela que não estava sendo devorada. Não ser devorado é o sentimento mais perfeito. Não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. Enquanto ela não estava sendo comida, seu riso bestial era tão delicado como é delicado a alegria. O explorador estava atrapalhado. O que ela tinha de alegria e o que dava alento para ela viver era não ser devorada. Isso para ela era suficiente. Um ser humano não precisa de muito para ser feliz. Basta estar vivo. Enfim, é um conto de apenas 8 páginas, mas que contém profundas reflexões a cada página, que contém lições de humanismo, de como a gente dá atenção a coisas tão pequenas e materiais, quando estar vivo é o suficiente. Pelo menos ela para pequena flor, e nós podemos espalhar isso para outras pessoas, ou seja, projetar esse pensamento, ampliar para outras pessoas que vivem aí pelo mundo, mas muitas têm tudo e fazem muito drama. Mas eu não vou entrar aqui numa questão de lição, de moral, que não é o objetivo do conto. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, isso é muito importante para mim, não vai te custar nada, só chegar lá e dar um like, se inscrever também, se você se inscrevendo é melhor, o YouTube divulga mais o meu vídeo, além do que eu divulgo, e mais pessoas vão poder fazer parte dessa comunidade nossa para conversar sobre. Então, mais uma vez, não deixe de comentar e até um próximo vídeo. Um abraço.